vereadores que estão presentes para compor em seus lugares. Esta audiência pública tem por finalidade o cumprimento do dispositivo no artigo 35 do inciso 2 da Lei Orgânica e o artigo 140-A do Regimento Interno, garantindo e incentivando a participação popular durante o progresso legislativo de apreciação do projeto de lei complementar número 7/2019, de autoria do chefe do Executivo. Modifica a redação da Lei Complementar de número 119, de 27 de setembro de 1999, ocupação e parcelamento do solo do município e das outras providências. Na presente audiência serão expostos os motivos das propostas, bem como os esclarecimentos sobre as dúvidas e as anotações. Anotações e reivindicações do público, especificamente sobre o tema do projeto. Será franqueada a palavra ao autor do projeto, aos senhores vereadores e ao público inscrito, que poderá fazer a sua inscrição preenchendo as fichas que estão à disposição no balcão da recepção da Câmara. Neste momento, passa a palavra ao representante do autor do projeto, para explanar sobre o projeto de lei complementar, número 7/2019, de autoria do prefeito municipal Fernando Cid Diniz Borges, modifica a redação da lei complementar 119, de 27 de setembro de 1999, ocupação e parcelamento do solo do município e das outras providências. Boa tarde. Inicio lendo o ofício encaminhado a essa casa. Caçapava, 29 de agosto de 2019. Ofício número 441/2019. Senhora Presidente, pelo presente encaminho incluso o projeto de lei complementar que modifica a redação da Lei Complementar número 119, de 27 de setembro de 1999, ocupação e parcelamento do solo do município, para que seja elevada a apreciação e aprovação por Vossa Excelência e seus dignos pares. Tal propositura se faz necessária para restabelecer o poder coercitivo que deve existir nas multas aplicadas, poder este que veio se esvaindo com o tempo, devido à extinção da UFMC e da UFIR, unidades monetárias que garantiam a revisão inflacionária dos valores das multas. Ante a defasagem dos valores das multas, que foi imposta pelas perdas inflacionárias, se faz necessária uma revisão para que as multas realmente sirvam como punição ao infrator e, mais importante ainda, que sirvam como prevenção a fim de que não seja vantajoso continuar transgredindo as normas. Diante do exposto, espero que seja incluso o projeto de lei complementar apreciado, votado e aprovado em regime de urgência por esta estimada Casa de Leis. Valho-me do ensejo para reiterar os protestos de elevada estima e distinta consideração. Assina o senhor Fernando Cid Diniz Borges, prefeito municipal. Bom, atualmente... Oxi, aconteceu alguma coisa aqui. Basicamente, esse projeto de lei vai alterar um único artigo. Antes, eu gostaria de ressaltar que, para uma aprovação de um projeto de parcelamento de solo, tem que se seguir todo um rito, um trâmite, tanto administrativo no município quanto no Estado. O empreendedor, ele faz inicialmente uma aprovação prévia. Feita essa aprovação prévia, contendo área institucional, área verde, arruamento com larguras adequadas, lotes em tamanhos adequados, ele tem que também ser apreciado toda na questão de entorno. Feita a aprovação prévia, se faz os projetos de água, esgoto, terraplenagem, drenagem, pavimentação e ambiental. Leva todo esse projeto para o Estado, Grapoab no caso, que é feita toda a validação pelo Estado, parte ambiental, parte da CETESB, parte da Bandeirantes, da energia, a parte da habitação, baseado numa diretriz inicial do município. Feito isso, aprovado no Grapoab,
retorna esse processo ao município para avaliação e aprovação final. Feita essa aprovação final, estando tudo correto, exatamente de acordo com como manda a lei, é feita pelo município a aprovação final do loteamento. O empreendedor ainda não pode iniciar a obra, ele leva a cartório e registra o loteamento. Se define matrícula, um número de matrícula para cada comprador, para cada lote, e é registrado o loteamento naquela matrícula. Feito isso, ele volta para o município e informando quanto ao registro do loteamento. O município daí sim libera o início das construções. Ele tem até 2 anos para executar essas obras, sendo permitido a prorrogação por até mais 2 anos, em vista da Lei 6766, que é uma lei federal que trata da matéria. Ou seja, existe todo um trâmite a ser seguido, burocrático, mas necessário, por conta da questão técnica de cada área. E aí, por outro lado, alguém que tem uma área, abre uma rua de 4, 5 metros, não põe água, não põe esgoto, não põe energia, não põe nada, vende de qualquer forma com um contrato de gaveta. E o município tenta, de toda forma, coibir esse parcelamento irregular, mas a gente recai sobre o quê? Qual é o primeiro passo? Embargo, segundo multa, depois multa novamente e informa o Ministério Público. Só que a multa, hoje, está em UFIR. A nossa lei que trata desse assunto e que compete às multas, está em UFIR. A UFIR, ela foi criada em 1995. Ela foi válida até 2000. Ou seja, em 95 ela era R$ 0,79 uma UFIR, foi para 0,88, 0,91, 96, 98 e em 2000 ficou R$ 1,06. Ou seja, nós estamos hoje em 2019 aplicando uma multa em UFIR paralisada em 2000. Ou seja, nós estamos defasados 19 anos. E é exatamente disso que trata esse projeto de lei. Ou seja, nós estamos alterando o quadro. Se puder dar um zoom aqui, Silvio, agradeço. No quadro da lei. É um quadro que inicialmente falava em UFIR, de 1000 UFIR, por exemplo. Isso. Obrigado. Colocando em reais e destinando um índice já para variação. Ou seja, a construção em desacordo com o projeto aprovado, que era 1000 UFIR, ou seja, basicamente R$1, é R$1 por UFIR, está passando para 6.000. O que vem a ser esse item? Construção em desacordo com o projeto, ele aprova todo o trâmite com uma quantidade de ruas, quantidade de lotes e na hora executa outra coisa. Está aprovado, está registrado, mas aprova diferente. Não pode. R$6.000 para o proprietário, R$6.000 para o responsável técnico. Promoção de parcelamento sem a devida aprovação, que é esse o item mais importante que normalmente é onde a gente consegue multar. Hoje, está em 2.000 UFIR, ou seja, basicamente R$2.000. Nós estamos elevando para R$12.000. Quando o proprietário de uma área abre uma rua de qualquer forma, passa a vender, é o primeiro item que a gente vai. O primeiro ele não aprovou, nem tem projeto. Então ele já promoveu um parcelamento sem a devida aprovação. Ele já toma uma multa ali de hoje de R$2.000, vai passar para 12.000. Tanto ele quanto o responsável técnico, se assim existir. Normalmente nem responsável tem. Venda de lote decorrente de parcelamento sem o devido registro imobiliário. Tem gente que no meio aprova, faz a aprovação prévia, mas inicia a venda de forma aleatória, sem concluir o processo, sem aprovar no Grapoab. Ele tem só uma aprovação prévia, por exemplo. Hoje é de R$1.500 por lote. É 1.500 UFIR. Estou arredondando para R$1.500, que é 1,06 centavos, basicamente R$1. Para R$9.000 por lote. Comprovadamente vendido um lote
em relação a um parcelamento irregular, e se for identificado, R$ 9.000 por lote. E, por último, a construção em desacordo com o cronograma até a sua regularização. Como eu disse, inicialmente são 2 anos de cronograma para a conclusão das obras. Se, porventura, nesse período, ele não tiver conseguido concluir, ele pode perfeitamente solicitar uma prorrogação, a Lei 6766 assim exige, assim determina, e é dado a prorrogação. Ele tem até mais 2 anos para concluir, ou seja, de 2 pode ir até 4 anos. Porém, se ele nada fizer, simplesmente estourar esse prazo e abandonar ou não der conclusão, ele fica passível de multa, sim, que hoje é em torno de R$ 100, nós estamos passando para R$ 300 por dia. Por dia. Então, é aquele... Oxe. Esse último item aqui é por dia, R$ 300 por dia. Além disso, nós estamos incluindo também, basicamente, uma sanção que já existe, que pode ser aplicado mais do que uma ao mesmo tempo. A questão do dobro, se você não atender a primeira notificação, a primeira multa, passado o prazo, se notifica e se aplica a multa em dobro, novamente. E um item importantíssimo, que é a revisão anual, baseado no IPCA do IBGE, ou qualquer um que venha a substituí-lo. Ou seja, se o IPCA cair, automaticamente, por aquele que for substituído, será um novo índice de reajuste. Enfim, basicamente esse é o nosso projeto. Nós temos vários processos em andamento. Eu mesmo já tive que fui chamado por juiz, por promotor, delegado de polícia, porque a gente abre um processo administrativo e informa o Ministério Público, que infelizmente ele é muito moroso, mas tem tido ação. Então, eu já fui chamado para ser escutado, tanto pelo Ministério, quanto até mesmo pelo delegado, que a delegacia também informa, o Ministério também informa a delegacia. Mas o valor, ele, por ser irrisório e o justiça morosa, a gente não consegue realmente coibir esse parcelamento de forma tão irregular. Então, esse o nosso projeto. Gostaria somente de aproveitar a oportunidade, sei que trata exclusivamente a questão desse projeto de lei, que ela é complementar, mas nós temos também em trâmite na casa três projetos de lei, que são ordinários, que também corrigindo a questão, pela mesma questão do UFID, o FESP e outros índices, para a mesma condição, real e reajuste em PCA. Para a segurança, que é o bombeiro, está muito baixo, hoje é 300 e poucos reais. Para o Código de Edificações, que tem várias multas, projetos de casa que foi levantada sem projeto, sem engenheiro, calçada mal feita, ou enfim, são vários itens que nós estamos também reajustando. E a manutenção do logradouro público, aquela pessoa que está fazendo uma obra e roda uma massa na rua, no asfalto, estragando a calçada, também a gente está revendo. São 3 outros projetos de lei que, embora sejam ordinários, eu estou fazendo questão de comentar aqui na casa, para que seja atento, é fundamental para a fiscalização no município. Enfim, complementando, o vereador Marcelo, de forma muito correta, comentou sobre a formatação da redação dessa lei. Ele instrui inicialmente com o 32A. Mais acima, por favor. Mais acima, um pouco, por favor. Ele instrui como apenas artigo 32A e coloca... 32A coloca ponto e define as demais condições.
Conversei com o nosso jurídico, que entendeu também como adequada a observação do vereador Marcelo, porém, o objetivo foi de deixar de uma forma mais simples e apresentando apenas a alteração. Então, vereador, concordo, foi verificado, eu gostaria que constate em ata que o artigo 32 apenas será alterado da forma como está apresentado. Não mais fica dentro dos 3 pontos. É isso, vereador Marcelo? É o quadro e essas observações a seguir, né? Ele se entra. Isso. O caput fica mantido. Então, em resumo, fica mantido o caput. Ele mantém exatamente como está. E do quadro 2 para frente, ele se altera da forma como está no projeto de lei. Obrigado, vereadora. Rita. Fica franqueada a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos. Fica franqueada a palavra ao público inscrito. Pode falar, vereador. Por gentileza, vereador. Só uma dúvida só. Na questão da UFESP, vai ser alterada o valor? Não. Hoje, esse projeto de lei ele é em UFIR. UFIR, né? E está paralisado em 2000. O último valor de referência de UFIR foi em 2000 para R$1,06. Então, de lá para cá, a gente vem aplicando sem reajuste. Não, tranquila. Não vai haver alteração para UFESP? Não, estamos alterando para real, efetivamente. Tá. Não entendi, então, UFESP. Hoje, Tá. ele será em reais. Correto. A multa só uma dúvida. Assim. Todos os demais projetos são da mesma forma, a gente jogando para real e aí sim reajustando pelo IPCA, do IBGE. Ok. É um índice bastante atual. Obrigado. Continua franqueada a palavra. Ninguém mais se manifestando, eu declaro encerrada a presente audiência. Muito obrigada, Alexandre. Obrigado, vereadores. Obrigado. Obrigado, Messias, pela presença. Rita. Tá certo, Messias, o que nós falamos?